Canal do Gordo! E galera, voltamos com mais um vídeo. Dessa vez, galera, voltamos para falar de Homem-Aranha 3. Sim, eu fiz uma teoria recentemente aí, até foi uma sugestão do Área Comics Nerd, e eu tava pensando algo a mais em relação àquilo que eu tinha falado, né, sobre a questão de como os X-Men iriam se juntar dentro desse novo universo cinematográfico da Marvel, e talvez poderiam usar o Homem-Aranha como porta de entrada. E aí me veio uma questão na cabeça, por quê? Além da forma com que eu falei, né, que talvez o Professor Xavier esteja rastreando os mutantes e acredite que o Homem-Aranha seja um mutante, ou talvez ele fique naquela dúvida, tipo, como ele não tem uma definição e tal, e isso faça com que os mutantes entrem ali dentro desse universo. Porém, eu tava pensando em duas coisas que poderiam acontecer, que aconteceu nos quadrinhos, na versão Ultimate do Homem-Aranha, e assim, tecnicamente, o universo cinematográfico da Marvel, eles pegam muitas ideias ali da fase Ultimate da Marvel, que foi uma fase, assim, tecnicamente interessante, que acabou trazendo, reescreveu diversos personagens, né? Então eu acho que seria plausível se a gente tivesse essa inserção dos mutantes através do Homem-Aranha, porque ele tem conexão com os personagens vamos dizer assim, dos X-Men. Ele já teve participação assim temporária nos X-Men, da mesma forma que ele participou temporariamente dos Vingadores. Então eu acredito que a gente teria essa conexão bem acentuada, se fosse possível, por duas vertentes. A primeira vertente a gente poderia considerar ser uma grande possibilidade, tendo em vista que tanto os produtores cogitaram já essa ideia e a personagem existe. Para quem se lembra aí do Homem-Aranha de Volta ao Lar, tem a filha do Abutre. Se eu não me engano, o nome dela é... Deixa eu ver aqui nas minhas coisas. Liz Allan. Sim, Liz Allan. Nos quadrinhos, esse também foi o nome de uma personagem que inicialmente ela foi criada na animação dos anos 80. Para quem se lembra do Homem-Aranha e os seus super amigos, ou seus espetaculares amigos, alguma coisa assim, era uma animação onde tinha o Homem-Aranha e mais 3 mutantes que eles moravam juntos e lutavam contra o crime juntos. Inicialmente eles tinham a ideia de colocar o Tocha Humana. Inclusive, se eu não me engano, teve um momento em que o Tocha Humana apareceu, mas não... que a gente tem uma relação entre o Tocha Humana e o Homem-Aranha muito grande também nos quadrinhos, mas ele não fez muita parte. Quem estava realmente era essa Liz Allan, que seria a Aí o nome complicado Firestar, porque eu já ia falar Firebird, mas é Firestar, que era uma mutante que tinha ali mais ou menos os poderes parecidos com o Tocha Humana, e ela era uma mutante. Só que nessa animação, que não durou muito tempo, mas ela fez parte, depois ela acabou voltando nos quadrinhos, e ela era uma amiga do Peter da escola, que seria a Liz Allan, e depois acabou se tornando a Firestar. Já ia falar Firesbeard de novo. A Firestar. Então, quando ela se torna Firestar, meio que ela acaba lutando ali junto com o Peter Parker e tal, com o Homem-Aranha, e também ela fez parte dos Vingadores e fez parte dos X-Men também, se eu não me engano, das duas equipes, assim. Então, a gente poderia ter essa inserção dessa personagem que seria bem interessante, bem, vamos dizer assim, ao mesmo tempo complexo, mas também ao mesmo tempo traria os mutantes dentro desse universo que já existe. Só teriam que estabelecer alguma coisa. Por exemplo, a filha do Abutre ainda não tem poderes. Quem sabe ela consegue poderes, de alguma forma ela conseguiu os poderes, e ela precisa de uma instrução. E acaba que o Peter Parker tenta fazer ali da mesma forma que o Tony Stark fez com ele, instruindo ela como uma heroína e tal. Seria uma coisa interessante ver uma dinâmica do Peter como professor. Porém, como eu falei, a teoria
teoria que eu fiz passada, ela é bem plausível pelo fato de que ele vai ter que lidar com a situação que o nome dele foi revelado. Então, assim, a gente vai ter uma dinâmica dentro dessa. Aí o outro personagem que ele poderia interagir seria a Kitty Pryde, que seria a Lince Negra, né? Por que eu falo que ela poderia encaixar muito bem? Nessa versão Ultimate, a Kitty Pryde também fez uma participação ali em algumas histórias do Homem-Aranha, onde eles dois também tiveram um relacionamento. Porque ele tinha terminado com a namorada dele e ela tinha terminado com o namorado dela. E os dois estavam meio que juntos, tentando esquecer os seus ex, né? Podemos colocar assim. Só que dentro desse contexto, a Kitty, meio que o Homem-Aranha se sentia relaxado porque ele não precisava se preocupar por ela ter poderes, então aquela coisa toda traria uma dinâmica um pouco diferente. E uma das coisas que é clássico do Homem-Aranha, aquela questão dele interna, sabe, de conflitos entre ser o Homem-Aranha e ser o Peter Parker e tal. Provavelmente a gente vai ter essa crise de identidade, né, sendo tratada no filme, porque foi revelada a identidade dele, então possivelmente a gente vai ter essa crise de identidade. E uma das coisas que ele poderia ter, que talvez trouxesse uma dinâmica diferente, seria um triângulo amoroso. Então, às vezes, coloca uma personagem que é a Kitty e ela tem poderes mutantes e, de alguma forma, o Professor Xavier chega até ela e chega até o Peter e tal. Então, teríamos uma dinâmica interessante. Eu quis trazer esse ponto porque acaba complementando aquela teoria que eu fiz e dando uma visão diferente do filme do Homem-Aranha que a gente poderia ter, né? Que normalmente a gente tá imaginando que vai ter aquela coisa assim, não, ele vai ter que lidar com esse problema, mas lidar com o problema da identidade dele não seria só esse problema, saca? Teria que ter algo a mais. E que tal um triângulo amoroso, né? Porque nos quadrinhos, a Liz Allan também teve um relacionamento com ele. Na verdade, na animação. Mas que não era um relacionamento, né? Ela, tipo, relacionava com ele, aí não relacionava. E inclusive, dos amigos dele lá dos anos 80, tinha o Homem de Gelo. E ela também se relacionou com o Homem de Gelo. Então, assim, tecnicamente ela não seria um relacionamento, assim, mas eu acho que encaixaria muito bem algumas dessas duas personagens dentro da história. Claro que para dar uma visão, os mutantes existem, eles estão aqui e em breve eles vão aparecer com uma força maior dentro do universo. Seria o suficiente. Eu acho que seria interessante. Fora isso, eu acredito que vai focar bastante nessa questão dele, da identidade revelada, o que vai acontecer, como que eles vão resolver isso. Seria interessante. A minha primeira teoria sobre isso foi a questão do Mephisto, que seria interessante trazer esse universo demoníaco e universo místico para dentro do universo Marvel ali, para encaixar as histórias com o Doutor Estranho, com o multiverso da loucura, né? Com as dimensões, o inferno e tal, aquela coisa toda, que brinca um pouco com isso. Seria interessante a gente ver uma vertente dessa. Mas a questão do Professor Xavier também poder apagar a mente de todo mundo seria algo incrível, né? Mostraria o poder dos mutantes. Esse poder que poderia ser uma ameaça para os Vingadores e depois ter um filme ali onde os Vingadores enfrentam os X-Men, que isso já aconteceu nos quadrinhos. Então, assim, existem várias possibilidades que se encaixariam perfeitamente, saca? Eu acho que isso ia ser realmente foda se a gente tivesse algo relacionado a isso, se tivesse a introdução de alguns personagens aos poucos, tipo, em um filme introduz a Kitty, no outro introduz talvez o Noturno, no outro introduz o Wolverine e por aí vai. Acho que encaixando os personagens aos poucos faria muito sentido. Quero saber de você. E aí, o que você acha disso? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e bora lá pro salve, né, galera? Aí, ó, um salve para o Felipe do Jornal, um salve para o Arrowverse Center e um salve para o Electro Gamer Oficial. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, compartilharam o vídeo. Você sabe que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!